principal papel do líder é desenvolver novos líderes. Quando eu faço isso com 5 pessoas e transformo isso numa cultura, essas 5 pessoas fazem a mesma coisa e veja o poder dessa matriz. Até porque o dia que eu não estiver lá, né, já que a gente está alguma coisa, estou CEO, a organização vai continuar da mesma forma. Eu acho que a gente primeiro tem que resolver os nossos problemas para realmente poder liderar as pessoas. Acho que foi aí que eu falo, cara, não tem nenhum problema que as pessoas saibam que eu não sabia inglês, não tem nenhum problema que as pessoas saibam que eu não saiba determinada coisa. Eles não precisam que eu saiba tudo. Eles querem que eu seja justo, que eles querem um bom exemplo, querem que eu seja especialmente justo. E quando eu percebi isso, ficou tudo mais fácil. Não interessa de onde você veio, mas sim para onde você vai. E especialmente aquilo que a gente falou. Aquilo que você sabe, aquilo que você sabe que não sabe e aquilo que você não sabe que você não sabe. Muita curiosidade, tenha curiosidade, porque isso pode te levar a caminhos que você não imaginava. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que transformou algumas das maiores marcas do Brasil, mas acima de tudo é reconhecido por sua capacidade de desenvolver pessoas e construir conexões genuínas. Ele é formado em tecnologia, tem especializações em Harvard e na IES Business School, mas sua jornada inclui também 5 anos como oficial do Exército Brasileiro, onde desenvolveu sua visão sobre liderança e planejamento. Com mais de 30 anos de experiência, ele construiu uma carreira notável em empresas globais. Foi CEO da Iron Mountain na Espanha, liderou o McDonald's no Brasil por 11 anos, foi CEO da Espaço Laser e hoje lidera a Zamp, detentora das marcas Burger King, Popeye, Starbucks e Subway no Brasil. Mas o que o seu currículo não conta é sua paixão por desenvolver pessoas e sua crença de que servir é um ato de amor. De Carapicuíba para a liderança de grandes corporações, ele carrega valores que aprendeu com seus pais e uma capacidade única de conectar pessoas e propósitos. Paulo Camargo, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Pô, Baza, tô emocionado aqui com tanta coisa que você falou aí, rapaz. E gostei que você falou de Carapicuíba. E aqui posso começar com... Vamos já começar por aí. Tua trajetória começa em Carapicuíba. Como é que foi tua infância e esses valores te influenciaram? Eu começo falando da cidade. Se você aí... Você já ouviu falar de Carapicuíba? Sabe onde é a cidade? E muitas pessoas vão dizer que não, né? Você não conhece Carapicuíba. Tem que conhecer a cidade, né? Alguns dizem assim, o nome da cidade é feio. Outros falam assim, a cidade é mais feia ainda. Mas eu digo assim, Carapicuíba tem a sua essência. Cresci em Carapicuíba. Família humilde. 6 filhos. Tem algumas imagens aqui na cabeça da dona Delfina, costureira de mão cheia. Minha saudosa mãe. Quando ia de ônibus, levar os 6 filhos, aquela escadinha base, sabe? Manja? E aquela guerreira que tem coisas que nunca vão sair da memória da gente, né? Uma delas parece materialista, mas não é, mas como criança marcou. Que foi ganhar uma bicicleta vermelha. Eu tinha escrito, eu quero a minha Caloi. Naquela época eu já gostava muito de marketing. Por anos, assim. E minha mãe, em algum momento, ela conseguiu pagar em 24 vezes. E Baza, eu dormi olhando pra Caloi. E minto, não dormi. Fui tentar dormir, fiquei olhando pra Caloi do meu lado da cama. Meu irmão me ajudou a montar e tal. E a noite toda eu fiquei acordado, esperando o momento de dar uma volta na bicicletinha, né? Então são coisas assim que marcam a gente do esforço, né, que aquela senhora fazia. Mas depois a gente começou a rodar o mundo, aí você já falou tudo. E você serviu o Exército por 5 anos, e você sempre menciona isso como uma escola importante. Quais foram os principais aprendizados dessa época que você carrega até hoje? Cara, por mais que as pessoas pensem no Exército como né, onde os pilares básicos são hierarquia e disciplina. Mas o que eu entendi naquele momento é que, sem dúvida, era muito importante a disciplina, o estabelecimento de processo, de planejamento, conceito básico de planejar para fazer bem feito, para fazer uma só vez, né? Mas, de verdade, o que eu mais trago comigo é os aspectos relacionados a trabalho em equipe. O quão importante é o trabalho em equipe. No Exército você percebe que não é a quantidade
que é importante de pessoas. Você pode ter um pelotão com menos soldados, mas aqueles que estão mais comprometidos, que têm confiança, que têm conexão entre a liderança e esses, vamos chamar de colaboradores nesse caso, no caso soldados, são os que performam melhor. E como é que foi essa transição do Exército para o mundo corporativo? Quais os maiores desafios dessa mudança? Não foi fácil. Você está colocando temas que vieram à minha mente aqui, porque no Exército você tem a primeira promoção com X meses, no caso, quando você está fazendo estágio, depois com alguns anos. E eu saí na posição de primeiro tenente. Fiz CPUR em São Paulo, né? Que foi um período ali interessante da minha vida em que eu fui me descobrindo um menino extremamente tímido, introspectivo. Então o Exército ajudou nesse começo, porque eu tinha hierarquia disciplinar do meu lado. Mas, indo para a sua pergunta, o momento de saída é um momento difícil, porque enquanto você estava acostumado com interstícios nas promoções, né, até chegar ao posto de primeiro-tenente, que foi o que eu fiz, no mundo corporativo é completamente diferente e você, às vezes, vão ter companheiros que não são tão amigos assim seus, né? E tem a puxada de tapete, tem aquele cara aqui. Então, e foi uma fase, talvez alguns anos, eu diria, para entender como é que isso funcionava. Eu nunca mudei a minha essência, mas eu percebi, né, que se a gente for falar de 100 pessoas, tem mais ou menos ali umas 20 que você pode confiar plenamente, tá aqui, Baza, cuida, a carteira tá aqui na tua frente e eu confio em você. Tem mais umas 60 que são pessoas que acho que você vai tratar como colegas, não como amigos. E tem uns outros 20 lá embaixo que é melhor ficar longe deles. Eu acho que o seu talento é descobrir onde é que estão esses caras, né? No caso da liderança da empresa, que o papel do CEO é esse também, é você, através de processos, descobrir onde é que estão aqueles 20 de baixo ali para eliminá-los o mais rápido possível, porque não é bom para os colegas de trabalho, não é bom para a empresa e principalmente não é bom para o cliente. E nessa dinâmica que a gente já que está falando de transição, tem uma história muito interessante do teu aprendizado do inglês. Conta um pouco pra gente como foi esse processo e que lições talvez isso te deixou. Pô, cara, deixou que vou começar pela frase final, nada é impossível, ou seja, tudo é possível, então acho que vale a pena tocar nesse tema para inspirar as pessoas que acreditam que acho que não vai dar, né? E por que isso acho que a história do inglês é legal e se buscar aí executivo, multinacional, aprender inglês em 7 dias, você vai contar essa história, né? Foi matéria do UOL, da Exame. Mas conta pra gente também, acho que é uma história que a gente não pode deixar de abordar. Eu vou contar, mas eu queria dizer isso, do cara que sempre foi um cara mediano. Quando alguém me pergunta, como é que você se transformou em CEO? Que lá atrás eu falei, eu vou ser generalista, que é uma decisão super difícil. Mas o que eu quero dizer com isso? Por mais que eu não fosse o melhor jogador de futebol, de vôlei, de basquete, já perceberam que não ia rolar mesmo, né? Porque era cada altura. Eu sempre fui o cara que chegava um pouco antes, saía um pouco depois, me esforçava muito. Então no futebol ficava claro, eu roubava a bola de alguém para passar para alguém melhor do que eu, para o cara fazer o gol, né? Mas isso sempre foi suficiente para ir crescendo profissionalmente. Até que um momento eu fui para uma entrevista de emprego para um programa de trainees da PepsiCo, né? E depois de ter passado por RH, operações, todo mundo que ia ser, de alguma forma, envolvido naquele processo, é a sua especialidade, eu cheguei no CEO da empresa, que hoje é um grande amigo, Osvaldo Setuen, um argentino. E depois de ficar 1 hora de entrevista, você sabe que você está indo bem, né? Então eu falei, tô indo bem. Até a seguinte pergunta: How is your English? Cara, aí eu travei, né? E tentei escapar e falei, me dá uma semana, que eu não estou preparado para essa conversa. Aí ele disse, mas você fala inglês ou não fala inglês? Porque ou você vai para o programa de trainees do Brasil, ou você vai para o programa de trainees e eu vou te mandar para os Estados Unidos. Cara, eu não podia, Baza, perder aquela oportunidade de ficar 3 meses nos Estados Unidos. Eram só 3 trainees que iam para lá. Eu falei, Osvaldo, por favor. E eu vou dizer que não tenho outra palavra. Por pena. Porque não existia uma outra conexão que justificasse isso. Ele falou assim, cara, se você quer um prazo, eu te dou 1 semana. Então aquele cara que tinha inglês de colégio público, de escola pública, né?
Eu estudei, por sorte, no SESI, que era uma boa escola pública. Mas o inglês fica no The Books on the Table, Verb to Be, Present Continuous, e não avança, né? A gente fica ali anos estudando esse negócio e não avançava. E aí, cara, eu fui buscar ajuda, né? Buscar ajuda é uma das coisas mais corajosas que a gente pode fazer, né? E fui na escola que eu morava em Carapicuíba, sabia que tinha uma escola de inglês boa, né? Pode falar a marca aqui? Claro. Aliás, o senhor é um grande amigo, mas que é o CEULEP, né? E fui até lá, procurei, cheguei na recepção e falei, eu quero falar com o diretor da escola, né? Diretor, né? Quero falar com o diretor. Aí apareceu Johnny, nunca vou esquecer esse nome. Johnny, eu tô te procurando até hoje pra contar essa história, eu não te acho. Se alguém conheceu o Johnny aí do CEULEP, me avisa. Mas o Johnny, depois de ouvir a minha história, ele falou, você tá louco, cara? Ninguém aprende uma semana. Ninguém, não tem como fazer isso. E eu fiz um desafio pro Johnny, né? Eu sempre fui bom em desafiar as pessoas para estimular o desenvolvimento do potencial delas. E eu disse, Johnny, tudo bem, você pode não me ensinar a falar inglês em uma semana, mas você pode me ensinar a responder todas as perguntas de uma entrevista de emprego em uma semana. Essa pausa é importante, porque foi exatamente essa pausa que ele fez. Ele ficou uns 3, 5 segundos olhando para mim, que pareceram para mim 5 minutos, 10 minutos, e disse assim, deal. Eu falei, what? Ele falou assim, deal, vamos fazer essa porra. Vai fazer comigo. Caralho, quando ele bateu no peito, você vai fazer comigo, eu falei, esse negócio vai dar certo. E foram 7 dias muito intensos, chegando lá às 7 da manhã, ficando com ele até 1 da tarde. Ele me levava para almoçar. Veja a preocupação do profissional, né? Somente o Johnny podia fazer aquilo da maneira que ele fez. Somente você pode fazer as coisas do seu jeitinho. E o Johnny caprichou. Ele falou, cara, porque se o cara te leva para almoçar, você vai ter que saber falar fork, knife, essas coisas todas. Então a gente almoça. Umas 2h30 eu te libero. A gente usou a tecnologia mais avançada do momento. Sabe qual era naquela época? Qual era? Fitas cassete, né? Para ouvir. E eu ficava numa imersão. E ele falou, cara, sua mãe falar com você, responde em inglês, eu preciso que você faça isso. A dona Delfina, na sua simplicidade, quando falava, meu filho, venha jantar, e eu falava, I'm not hungry, eu falava, esse moleque tá ficando maluco. Mas funcionou, uma semana depois eu voltei lá, o Oswaldo caiu o queixo dele. Eu falei, não acredito, fiquei 1h30 com ele. Ele falou, como é que você fez isso? E depois chamou, em uma semana eu voltei lá, chamou aquele cara que vem de fora, né, o gringo, o diretor de RH, para validar o processo, e o cara, pode ir, tá pronto. E assim foi super divertido, e eu costumo dizer que eu não aprendi inglês em uma semana, tô aprendendo até hoje. Eu fiquei famoso por aprender inglês em uma semana. Manja aquelas visitas de gringo, de general, né? Que vem de fora e fala assim, esse cara aprendeu inglês em uma semana. Então eu fiquei famoso por isso. E dentro dessa dinâmica, Paulo, você depois teve passagens pela Iron Mountain na Espanha, também no Brasil. Como é que essa experiência internacional moldou sua visão de gestão, mas também de mundo? A Iron Mountain na Espanha foi a minha terceira experiência morando fora do país, né? E não foi só profissionalmente muito diferente, primeiro porque era uma posição da liderança máxima, né? Eu era o presidente lá na Espanha, mas a outra experiência foi pessoal, porque eu fui com a família, né? Já com 2 filhos, é bem diferente. As primeiras foram um pouco dos Estados Unidos, um pouco de Chile, alguns anos no Chile, mas eu era solteiro, era diferente. Eu acho que todas elas, indo para o seu ponto da pergunta, elas contribuem para você entender aquilo que você não sabe que não sabe. Posso contar essa história rapidinho? Você aí, né? Você tá fazendo o que você tá fazendo com aquilo que você sabe que sabe. Então aquilo que você sabe que sabe te trouxe até aqui. Te trouxe até aí. É o que a gente está performando hoje. Aquilo que você sabe que não sabe vai te levar para a performance da próxima jornada. A grande sacada realmente e a entrega exponencial de resultados de performance, seja na vida pessoal ou na vida profissional, é daquilo que você não sabe que você não sabe, porra. E parece um jogo de palavras, mas é isso que acontece nessas expatriações, porque você tinha... eu fui para lá porque estava performando bem, né? Tinha resultados aqui no Brasil. Aí você vai e assume uma posição mais importante e passa a ser o CEO da Espanha.
você tem elementos de coisas que você sabe que você tem que aprender, inclusive outras línguas, né, que podem te ajudar. Mas na Espanha, ou no Chile, ou nos Estados Unidos, esses países que eu morei além do Brasil, eu descobri coisas que eu não fazia a puta ideia que eu tinha que aprender, ou que precisavam, que eram importantes. E eu acho que é esses que te dão saltos exponenciais. A Espanha foi uma experiência linda, porque era uma empresa que tinha muitos problemas de engajamento dos colaboradores. Então foi a minha primeira grande experiência de definir programas junto com a área de recursos humanos, de gente, que trariam de volta o orgulho de pertencer. E eu não imaginava que eu tivesse que passar por aqueles desafios. Então, a primeira coisa que eu tive que entender na Espanha é que a Espanha, por mais que a gente fale a Espanha, são pelo menos 4 ou 5 Espanhas, né? O norte da Espanha, a Catalunha, o sul da Espanha, cada um deles, além de línguas diferentes, tem culturas diferentes. E eu cometi muitos erros, né? Nesse processo também. Um deles foi não entender que o País Basco precisava que a liderança fosse de alguém que fosse do País Basco. Eu me lembro quando eu pedi para uma líder de Barcelona ir para lá e alguém me disse isso não vai funcionar, e não funcionou mesmo. Então, eu acho que o grande aprendizado é a gente, sim, entender que nós temos uma carreira, aquilo que você sabe que sabe, mas que tem coisas que você não sabe que não sabe, e talvez a forma de cometer menos erros, especialmente nos aspectos culturais, é ouvindo mais, respeitando mais, para que a coisa funcione na primeira vez, como eu falei lá atrás. E falando sobre não saber o que você não sabe, como é que foi o processo da tua chegada no McDonald's? Puxa, como é que você faz um onboarding numa dinâmica tão peculiar e identificar esses pontos? Eu fiquei 1 ano em treinamento. Eu já tinha, na PepsiCo, quando eu comentei o meu início da carreira, então Exército, PepsiCo, eu fiquei 7 anos, eu passei por várias áreas, mas eu fui um cara de operações, né? Lembrando que a PepsiCo era dona das marcas naquele momento, Pizza Hut, KFC e Taco Bell. Hoje é a Yum Brands. E eu passei por esses processos todos, de mudar de PepsiCo, de Tricon, depois Yum Brands. O que eu quero dizer com isso? Já tinha uma experiência importante em diferentes países, tocando essas operações. Eu vou para a Espanha depois, trabalho em business to business, e o McDonald's buscava um brasileiro que pudesse, em algum momento, fazer parte daquilo que eles chamavam de Management Board para a América Latina, e uma dessas presidências que eu acabei assumindo alguns anos depois. Mas o curioso é isso, independente do meu 7 anos de restaurantes lá atrás, eu fiquei 1 ano em treinamento, literalmente fazendo tudo que tinha que fazer, limpando o banheiro, o chapeiro do hambúrguer, a batata frita, e foi muito rico, porque eu tive que passar por todas as posições, né? Do atendente, do instrutor, do gerente de plantão, do gerente de operações, do diretor de operações, e passando por diferentes áreas. Foi um processo de 1 ano todo. Eu confesso que depois de 3 meses eu já estava meio de saco cheio naquele início, porque eu não entendia a necessidade. Mas era 100% do tempo em treinamento. Você ainda não sentava na cadeira tomando decisões da forma como era esperado. A parte legal daquela experiência, que foi em 2011, né? Veio um cara, contrataram um cara, veio de fora, mas o pessoal não sabia. O meu título era vice-presidente de operações. Ele não estava aparecendo no meu crachá. Isso foi muito legal. Então, manja aquele programa, o chefe oculto, como é que chama? Undercover Boss, né? Isso. Era a mesma coisa. Eles só foram descobrir que eu era um executivo para eventualmente fazer outra coisa no meu 5º mês de empresa. Foi muito legal. Até então era uma pessoa ali chegando para trabalhar como todos os outros. E mais do que trabalhar, procedimento, playbooks, e tudo isso é muito importante, era importante e continua sendo importante. Eu passei 1 ano, Baza, observando e estudando gente. Entendendo o que estava funcionando e o que não estava funcionando para aqueles 50, 60 mil colaboradores e quais eram as coisas que a gente tinha que mudar a hora que eu tivesse a oportunidade de assumir aquela posição. Foi bem legal.
E nessa busca e nessa observação tem uma passagem muito interessante que, puxa, você acabou descobrindo que muitos dos funcionários do McDonald's preferiam arroz e feijão ao invés de comer os lanches que eram dados como refeição, né, para os funcionários. Como é que esse episódio mudou sua visão sobre a importância realmente de escutar as pessoas e como convencer uma empresa tão grande a mudar um processo tão estabelecido como esse? O brasileiro, né? Os colaboradores do McDonald's, da Zamp, agora do Burger King e do Popeyes, né? A gente está fazendo a mesma coisa lá. Ele come arroz e feijão, né? Tem escolas americanas aqui que trazem todos os estrangeiros e servem arroz e feijão. Quer dizer, faz parte da nossa cultura. Então foi um processo muito difícil de explicar para os gringos. Sempre era muito difícil essas coisas. Mas nesse caso, para mim, era muito óbvio. Então foi uma questão só de implementar, fazer acontecer, fazer uma pesquisa de satisfação dos colaboradores. Se não mudou nada, porque já faz 2 anos e meio que eu saí do McDonald's, mas tem inclusive feijoada aos finais de semana lá, né? E eles continuam comendo sanduíches, mas nos finais de semana, né? Que não tem nenhum problema, ou seja, especialmente para jovens naquela idade. Se você perguntar, talvez eles quisessem comer mais o sanduíche. Então é uma questão de equilíbrio, como qualquer coisa na vida. Se busca equilibrar, e o que tem lá e o que tem agora na Zamp também, nas nossas marcas, é um menu, um cardápio, né? Então, segunda-feira serve-se uma coisa, terça outra coisa, um dia é peixe, outro dia é carne, outro dia é frango, tentando equilibrar, inclusive, os aspectos nutricionais. E nas tuas entrevistas, Paulo, você sempre frequentemente fala sobre ser versus estar presidente. Você enfatiza sempre que você apenas está no cargo. Como é que essa filosofia impacta a sua forma de liderar e que talvez... Que mudanças práticas isso traz no seu dia a dia? Eu creio que repetir isso tem 2 objetivos. Primeiro é me lembrar que eu estou CEO, que eu não sou o CEO. Eu sou o Paulo, filho da dona Delfina, marido da Débora, pai de João Pedro, do Luca, né? Algumas pessoas têm, acho que no início, um certo estranhamento dessa expressão, e aí eu concluo dizendo... especialmente para você, líder, né, que está buscando aí conexão com a sua equipe, ele não vai se conectar com você, diretor, não vai se conectar com você, supervisor, não vai se conectar com você, gerente, não vai se conectar com você, presidente. Ele vai se conectar ou não com a pessoa por trás desse título. E eu acho que isso me ajuda a tirar esse peso, porque, especialmente quando eu me apresento como CEO ou presidente, eu odeio esses títulos. O que eu percebi, Basa, é que eles me afastam das pessoas. Porque ela fica sempre com o pé atrás do que pode falar ou não. Então, eu já deixo claro que eu estou. E a segunda é tentar mostrar quem eu realmente sou para buscar essa conexão, né? Porque realmente a gente sabe que a conexão entre as equipes, como eu falei lá atrás, desde o tempo do Exército, é o que vai realmente fazer com que a performance da equipe seja melhor. Não vão ser os formados em Harvard, ou na USP, ou na GV, que vão trazer os melhores resultados. Vão ser realmente que se conectam mais. Esse é o papel do líder, né? E para isso ele tem que estabelecer um ambiente de confiança. E para que estabeleça um ambiente de confiança, primeiro ele tem que se mostrar-se vulnerável, porque as pessoas também percebam quem ele realmente é e que permitam se conhecer. Então, vulnerabilidade e confiança para gerar a conexão. Ou não, eventualmente não vai existir essa conexão com todos e você vai estabelecer outras regras de relacionamento. Mas... dentro da linha dos aspectos da liderança, se eu tivesse que fazer um aconselhamento para você que está nos ouvindo aqui, junto com o Basa, seja autêntico nas suas relações. Isso realmente possibilitará essa desejada conexão. Não há outra forma, né? E qual foi o feedback mais impactante que você teve sobre a sua gestão, sobre a sua liderança, que você olhando para trás fala, puxa, foi fundamental para o meu desenvolvimento, eu estar onde eu estou hoje? Eu diria que o início foi duro. Aquela saída do Exército vai para uma empresa muito estruturada e no meu primeiro 360, o famoso 360, que é aquela avaliação que todo mundo faz de você está no meio, chefes, clientes, colaboradores, eu precisei fazer terapia
porque eles descreviam aquele jovem que a empresa vinha promovendo, né? De alguma forma, estimulando esse comportamento errático. E do que eu falo? Eu falo do jovem diretor que, naquela época gerente ainda, mas na primeira posição de diretor aos 30 anos, eu não estava realmente preparado para aquela posição. Eu era muito inseguro, um certo ar de arrogância, que a postura militar acabou corroborando para que isso acontecesse também, e eu colocava uma armadura para que as pessoas não percebessem os meus pontos fracos. Eu queria só que elas percebessem que eu era mais inteligente, aquelas coisas todas. E quando chegou no 360, o resultado foi, especialmente das pessoas que entendiam mais do que isso, que tinham mais experiência que eu, que hoje são grandes amigos, dessa arrogância, dessa insegurança, né? E foi difícil. Então eu literalmente fui fazer terapia, né? E entender que, por mais que aquilo profissionalmente tivesse gerando um resultado, eu era infeliz. E se tem algo que nos une aqui, você vai falar do seu time que você torce? Corinthians, todo mundo sabe. A gente já sabe, né? Nesse caso, nos une. Mas se fosse um palmeirense aqui na sala, Gabriel palmeirense? O Gabriel santista, tá ajudando aqui. Se tem algo que nos une, os corintianos e os santistas e os palmeirenses, estou falando da teoria aristotélica, gente, é que o ser humano só nasceu para uma coisa, para ser feliz. Então o que eu percebi naquela oportunidade é que profissionalmente eu estava indo bem, mas aquilo estava me afastando da felicidade. Então, quando a gente fala de liderança, eu começo a falar primeiro da autoliderança. Antes de liderar os outros, você tem que liderar si mesmo. E não estava legal. E eu comecei esse processo de mudança. E não foi fácil não, tá? Eu realmente faço um shift de performance e especialmente de comportamento no nascimento do meu primeiro filho. Quando eu percebo que aquele cara era incapaz de dizer eu te amo. Essas 3 palavras não saíram da minha boca. Essa história é uma história muito profunda. Então eu tinha os meus problemas a resolver primeiro. E quando eu consigo resolver isso, cara, aí eu percebi que eu fiquei muito mais completo, muito mais humano, muito mais amor. É difícil você pegar um CEO que fala sobre isso. E hoje na empresa, na Zamp, o pessoal já tem escutado muito. Servir é um ato de amor, né? E como é que você fala isso de maneira natural? Se eu não conseguia falar, eu te amo lá atrás. Veja a minha incapacidade, a minha incompetência. Como é que essa tua experiência em setores tão diversos, tantas empresas, hoje, qual você diria que é o maior erro que as empresas cometem em gestão de pessoas, de maneira geral? De maneira geral, eu acho que as empresas são representadas pelos seus líderes, né? Eu acho que a empresa até tenta não fazer isso, estabelecer processos, mas as pessoas, entre o treinamento que elas tiveram sobre liderança de 2 horas e o comportamento que ela tem das últimas décadas, elas tendem a ficar na sua zona de conforto. E acho que o principal erro dos líderes é tratar todas as pessoas da mesma forma. É esquecer do conceito básico da empatia. Que se a gente buscar aí, né? Você buscar aí agora no Google, ele vai trazer algo como a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Que eu, com todo respeito a quem fez a definição, acho que ela parte de um princípio equivocado. Porque eu até gostaria de me colocar no seu lugar. Mas eu não consigo. O Basa é diferente do Paulo. E respeitar esse princípio, essa unicidade do ser humano, inclusive para mim é uma coisa que me aproxima cada vez mais de Deus, né? E eu respeito se você não tem a sua religião também, isso faz parte também da empatia. Mas essa unicidade, só você pode fazer as coisas do seu jeitinho, para mim explica mais uma vez que a gente tem uma autoridade suprema. Mas o ponto principal aqui é entender que o outro é o outro e simplesmente ouvi-lo, escutá-lo e respeite-o. Então, se eu
E minha mãe falava isso lá atrás, né? Coisas dos mais antigos. Você tem que tratar todo mundo. Esse é o maior equívoco. Então, buscar tratamentos diferenciados para que as pessoas se sintam igualmente tratadas, né? Como é que você responde à provocação que essa abordagem humanizada só é possível em grandes empresas estabelecidas, com recursos abundantes para investir em pessoas? Eu não creio que seja assim, né? Primeiro porque lá atrás, nas minhas inseguranças e tudo, mas eu trabalhava... Meu primeiro emprego foi como faxineiro do meu pai. Meu pai tinha uma pequena assistência técnica eletrônica na rua Campos Salles. Você que é de Barueri aí de São Paulo, sabe que existiu. E eu era ali o balconista, o faxineiro, né? E eu via como meu pai tratava cada um dos clientes, cada um dos seus colaboradores, cada um dos seus sócios. Meu pai, para mim, foi a minha grande inspiração. E quando eu falo dessas coisas, é por causa dele, por causa do meu pai. Eu acho que o grande lance é se você... Os princípios que eu estou comentando servem para um carrinho de cachorro-quente, servem para o pastel do japonês, serve para a padaria, serve para a lojinha do shopping, serve para uma empresa de 100 mil colaboradores. O principal papel do líder, por exemplo, e não interessa em que lugar seja, é desenvolver novos líderes, né? Quando eu faço isso com 5 pessoas e transformo isso numa cultura, essas 5 pessoas fazem a mesma coisa e veja o poder dessa matriz. Até porque o dia que eu não estiver lá, né, já que a gente está alguma coisa, estou CEO, a organização vai continuar da mesma forma. Essas são as minhas crenças e de verdade eu acredito que serve para qualquer negócio. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. Como é que você encontrou o seu próprio estilo de liderança e deixou de tentar, talvez, copiar outros líderes que você admirava? Cara, tem tudo a ver com esse momento do nascimento do meu filho. Por isso foi tarde. E quando eu conto essas histórias é para que as pessoas não demorem tanto assim, né? Mas para mim, o que eu percebi, né, é que quando nasce o João Pedro, e se eu me emocionar aqui vai ser talvez um podcast diferente, eu me peguei num momento em que eu olhava para aquele bebezinho de 1 mês, 2 meses e tentava dizer eu te amo e não conseguia. E a minha esposa nunca tinha escutado isso. E ela sabe o quanto eu a amo, mas naquele momento eu tinha esse bloqueio. Literalmente eu não conseguia falar essas palavras, tá? Que tem uma história por trás que depois a terapia foi ajudar. Mas eu olho pro meu filho e falo, cara, preciso resolver essa porra. E eu vou buscar ajuda. Vou buscar ajuda de um terapeuta melhor indicado pelos meus amigos. Primeira sessão de terapia ali, Baza, 45 minutos, eu contando todas as histórias e o terapeuta só fazia assim, Chegou o final da sessão, eu falei, doutor, o que é que eu faço? Eu achei que ele fosse me dar já um remedinho, alguma coisa. Ele falou assim, Paulo, quinta-feira tem mais um horário aqui, você quer vir? Eu falei, quero, vamos bem, quinta-feira. Volto lá, mais 45 minutos. Ele, Aí eu explodo no final, eu falo, cara, eu não saio daqui se você não me der um... Preciso, eu sou um cara de tecnologia lá, por mais que eu goste de gente, eu nasço com a lógica, né? Eu preciso que você me diga alguma coisa. Ele olha pra mim e fala assim, Paulo, eu vou te dar 3 alternativas. Primeiro, parabéns, você já fez todo o diagnóstico, você é um cara muito inteligente. Primeira alternativa, vai lá e resolve essa porra hoje. Eu rio, né? Você tá de sacanagem, porque se fosse assim eu nem tava aqui, né, doutor? Segunda alternativa. Vamos fazer mais terapia? Vamos marcar mais 1 mês de sessões? Não, mais 10 meses. Não, mais 10 anos de sessão. Eu tenho pacientes aqui que já estão comigo há 10 anos. Vamos marcar? Terceira opção, Paulo. Assume a sua incompetência como pai e deixa para a próxima geração. E eu não ia deixar para a próxima geração. Naquela mesma noite, 2:30 da manhã, eu acordo, tenho certeza que a Débora está dormindo, vou até o quarto do João Pedro sem acender a luz, na pontinha dos pés. Olho pro bercinho do JP e digo, JP, eu te amo. E depois eu repito, JP, eu te amo.
E hoje eu tô curado. Eu falo, eu te amo pro JP, pro Luca, pra Débora, para as pessoas que importam para mim. E isso para mim me transformou em um cara mais completo, tá? Então, eu acho que a gente primeiro tem que resolver os nossos problemas para realmente poder liderar as pessoas. Acho que foi aí que eu falo, cara, não tem nenhum problema que as pessoas saibam que eu não sabia inglês, não tem nenhum problema que as pessoas saibam que eu não saiba determinada coisa. Eles não precisam que eu saiba tudo. Eles querem que eu seja justo, que eles querem um bom exemplo, querem que eu seja especialmente justo. E quando eu percebi isso, ficou tudo mais fácil. E Paulo, já que a gente está falando de proximidade, tua gestão é reconhecida pela proximidade com as equipes. Como é que você mantém essa característica mesmo com operações cada vez maiores, né? Como é que você organiza agendas, rituais, formatos de encontro? Conta um pouco mais da caixa preta aí para você conseguir ter essa dinâmica. Com todo prazer. Eu tô há 6 meses na Zamp, né? Cheguei lá em julho e o grande papel do Paulo, né, do CEO nesse momento, foi tentar construir uma orquestra, é o que a gente está fazendo. Então foi contratar as pessoas, foi revisitar os processos, revisitar as agendas de reuniões. Então nós temos diferentes rituais para que isso aconteça. Por exemplo, nós temos uma reunião quinzenal em que todos os vice-presidentes, eu tenho 11 vice-presidentes que se reportam a mim. E curiosamente aí 6 mulheres, 5 homens, ou seja, um time bastante equilibrado e que para mim é importante. Eu acho que isso para mim define realmente os princípios da diversidade. E a gente estabelece rituais. Então tem uma reunião quinzenal em que as unidades de negócio, porque ainda que eu seja o CEO da Zamp, a gente acabou de criar novos elementos da nossa cultura. Por exemplo, se entrar, te convido para conhecer o novo escritório. A gente acabou de sair de Alphaville e desde o dia 8 de janeiro está aqui em São Paulo, aqui no bairro de Pinheiros. Em um escritório diferente em que a gente coloca a Zamp e a gente explica o que é a Zamp. Então a Zamp, por exemplo, ela tem uma vírgula antes. O logo da Zamp, antes ele era todo colorido, agora é um pouco mais discreto, porque ele quer que realmente o protagonismo esteja nas pessoas, esteja nas marcas e não na Zamp, que é um centro de serviços, a gente chama de CSZ, Centro de Serviços Zamp, faz parte da cultura. A gente acabou de mudar isso. Então, primeiro, nós não somos um escritório, nós não somos uma sede, nós somos um centro de serviços Zamp que presta serviços às lojas, aos restaurantes, que esses sim prestam serviços a outros clientes, né? E antes de pedir para o colaborador da loja sorrir, Baza, a gente tem que estar sorrindo para ele. Essa é a pergunta que eu faço todos os dias. Nós estamos sorrindo para os nossos milhares, dezenas de milhares de colaboradores antes de pedir que eles façam alguma coisa. Então você estabelece o Centro de Serviços Zamp, você estabelece uma forma de que esses vice-presidentes das diferentes áreas, né, recursos humanos, finanças, marketing, estejam ouvindo os CEOs das business units, das unidades de negócio. Então eu tenho um presidente do Burger King, eu tenho um presidente do Popeyes, eu tenho uma presidente do Starbucks, uma presidente da Subway. Inclusive são 2 mulheres e 2 homens. E a gente está nesse processo, são todos muito novos. A maioria dos executivos tem 2 ou 3 meses de empresa e a gente está nesse processo de estabelecer essa cultura que é basicamente paixão por servir. Abaixo do logo da Zamp, lá no escritório, vírgula Zamp, quer dizer, o Paulo da Zamp, o Burger King da Zamp, paixão por servir, porque servir é um ato de amor. Né? E a gente está tendo as reuniões quinzenais, depois tem na outra semana, uma semana sim, uma semana não, eu tenho uma reunião mais profunda com a unidade de negócio, que é uma reunião de algumas horas em que a gente vai olhar o quê? Venda, product mix, satisfação do cliente ou não, quais são os problemas, como é que o delivery está performando, como é que cada um dos canais está performando. E para mim essas reuniões são imperdíveis. Eu posso, se vier de novo o Howard Schultz do Starbucks aqui e falar, eu quero falar com você nesse dia, eu falei, nesse dia você não fala comigo. Nesse dia eu estou dedicado a ouvir o meu time e realmente fazer com que as unidades de negócio sejam atendidas, porque a estratégia a gente está definindo. O papel principal meu é garantir que eles vão ter recursos, ferramentas para executar essa estratégia. E se eu não estiver próximo disso, nessa agenda semanal com as unidades de negócio, com os vice-presidentes, vai ser difícil de acontecer. Mas eu sou um cara que escuto muito. Por mais que seja o cara lá do exército, militar, eu escuto muito antes de tomar uma decisão. E me conta mais dessa experiência de liderar a Zamp após tantos anos como rival no McDonald's. Como é que foi a sua chegada com os executivos do Burger King? Foi sensacional, cara. Primeiro porque
Primeiro que eu tive 2 anos de intervalo aí, e isso acho que amenizou um pouco, porque se tivesse saído de uma para outra... Fez a descompressão. Deu uma descompressão. Foi muito interessante, porque teve um dia que... Eu tenho dado poucas entrevistas e estou guardando isso para esse ano, mas teve uma que eu acho que foi para o Brasil Journal, e aí eles publicaram tal, e aí eu via... Uma das coisas que você não devia fazer é quando você faz um post e eu ler os comentários. Mas eu fui ler os comentários. E tinha de tudo ali, né? Tinha gente, mas como é que pode? Será que já acabou o No Compete? Aquelas discussões todas. E eu acho que eu tenho um papel, Baza, de verdade, né? Se for ver as diferentes marcas que eu trabalhei, então, voltando lá atrás. Pizza Hut, KFC, Taco Bell, McDonald's, e agora Starbucks, Popeyes, Burger King, Subway. Cara, acho que é difícil de achar pessoas... no Brasil e no mundo que tenham tido essa experiência. E eu acho que eu tenho um papel, sim, de além de estar CEO e falar sobre isso, e falar sobre a necessidade de, se você se conectar com as equipes, explicar para as pessoas que somos profissionais. Né? Eu continuo sendo muito respeitoso com a marca McDonald's, que me deu a exposição, que me deu a oportunidade de transformar essa... e mudar o nome do McDonald's, imagina. A gente mudou o nome do McDonald's sem pedir permissão, né? Essa é outra história. Mas voltando para a Zamp, eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de mostrar para o mercado que somos profissionais e que eu tenho excelentes amigos dentro do McDonald's, os franqueados são meus amigos, executivos, a gente fala com todo o respeito que tem que ser. Obviamente as coisas confidenciais são coisas confidenciais, mas existem interesses comuns ao setor do hambúrguer que eu discuto com o Barreira, que era meu vice-presidente de operações, que assumiu, que me substituiu lá. Então, acho que a gente tem uma outra oportunidade de mostrar para o mercado que não tem nenhum problema nisso. É muito comum isso nos Estados Unidos. No Brasil, o pessoal não entendeu ainda. E eu espero contribuir nessa compreensão. E dada a tua experiência, Paulo, quais são as principais mudanças e transformações no mercado do varejo alimentar de quando você começou para os dias de hoje? Quais as principais evoluções e mudanças que nos fizeram chegar até aqui? Tem muitas, né? Tem muitas discussões, inclusive, de como é que vai ser esse futuro. Mas se a gente pegar os últimos anos, sem dúvida nenhuma, o advento, infeliz advento da Covid, da pandemia, ela mudou tudo, Baza. Ela mudou o conceito de real estate, né? O conceito do mercado imobiliário. O home office, que está sendo muito discutido agora, né? Todo mundo diminuindo um pouco. A nossa empresa, por exemplo, tinha uma escala de 3x2 e hoje a gente mudou para 4x1. Então 20% não está no escritório todos os dias, mas todos os dias as pessoas estão no escritório, que para mim é essencial que a gente esteja no escritório para servir o varejo, servir quem está no balcão. Mas a principal no setor de alimentos, ela tem a ver com o hábito do consumidor. E eu vou dar um exemplo, eu acho que ela vai gostar. Você não conhece a dona Dalmira, né? Dona Dalmira, não? Não conheço. Sorte sua, é minha sogra. Brincadeira, a dona Dalmira, ela sabe disso. A dona Dalmira, durante a pandemia, tem um apartamentozinho dela ali em Osasco, perto da prefeitura. Uma mulher que nunca tinha usado a tecnologia começou a usar o Facebook. E tá até hoje lá. Um pouquinho no Instagram, inclusive. Mas uma coisa que ela nunca tinha feito era um pedido de delivery usando um aplicativo. E os iFoods, Raps e outras plataformas, a dona Dalmira fazia 3 pedidos por semana. Isso era inimaginável. Então, realmente, houve uma aceleração do processo, alguns chamaram de omnichannel, hoje estão falando de canais, simplificação dos canais, mas o fato é, o consumidor ele passou a ter controle. Ele decide aonde ele vai comprar, aonde ele vai comer, como ele vai pagar. Isso foi uma grande mudança, porque se você voltar, e eu vou falar não da Zamp agora, vou falar do McDonald's, porque é o líder, né? O McDonald's definia que você ia entrar na primeira fila, lembra isso? Pedia o seu sanduíche, ia para a segunda fila e tinha que esperar. Tudo isso foi embora, porque a gente percebeu que o consumidor não queria aquilo. Essa foi uma das mudanças que nós fizemos na minha época lá. O consumidor agora, literalmente, é o nosso chefe. Ele decide. As redes de fast food, de maneira geral, são frequentemente criticadas por questões como alimentação saudável ou condições de trabalho. Como é que você lida com essas críticas e que medidas podem ser tomadas? Eu acho que se fala muito também do salário, né? O
Primeiro, que para você ter uma promoção, seja lá no McDonald's, ou seja no BK agora, ou no Popeyes, a gente está com 2 sanduíches por X reais, você trabalha com uma estrutura de custos muito justa, tá? Então, normalmente, os restaurantes, de uma forma geral, e o fast food se inclui nisso, ele paga o salário da categoria mais alguma coisa. Então, nós temos planos de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, que para essa geração mais jovem é super importante, eles valorizam muito, mas você paga aquilo que é possível para se encaixar nos seus custos, tá? É o primeiro emprego. Então, o mais importante é você prover um desenvolvimento de carreira, uma trilha, que rapidamente, aquele que gosta do negócio, e para gostar, nem todo mundo vai gostar, porque trabalha final de semana, tem que fazer limpeza, você tem que estar disposto a todos os dias fazer a mesma, eu falo isso para os franqueados, né? Se você gosta de repetir as mesmas tarefas, então tem uma rotina que você vai cumprir, e sempre com um sorriso no rosto, parece que você vai se encaixar bem nesse negócio. Mas a verdade é que muitos entram lá porque só querem passar alguns meses, porque a mãe falou que ele tem que trabalhar, e a gente respeita isso. Então o turnover é muito alto, porque daqui a pouco ele está com outros planos. Mas o mais importante, eu costumo dizer isso, é que eles se divirtam muito, que eles aprendam muito. No caso de McDonald's, o que eu usava lá atrás era dizer que Jeff Bezos, o fundador da Amazon e CEO da Amazon, ele falava que o primeiro emprego dele havia sido no McDonald's. E quanto foi importante para ele? Entendeu a importância do processo, da disciplina. O meu sonho é esse, que as pessoas do Burger King, do Popeyes, do Starbucks, que tem uma cultura muito forte, a gente chama inclusive o colaborador de partner, do Subway, que eles lembrem da gente, provavelmente não como o melhor salário que ele já recebeu, porque era o salário mínimo mais alguma coisa, mas como um lugar que ele aprendeu muito, que ele foi respeitado, que ele se divertiu muito. E esse é o meu principal desafio, é falar sobre isso, falar com os líderes sobre isso, para que a gente realmente transforme a empresa num lugar que a gente vai trabalhar bastante, mas vai ser muito justo e vai se divertir. E eu sei que tem muitas coisas para serem resolvidas ainda, né? Então o salário é uma, as condições de trabalho, eu acabei de falar, acho que tem que ser dessa forma. E o mercado, eu acho que ele compreende isso. Ele entende a importância de você eventualmente estar ensinando para um menino e uma menina que não teve oportunidade a importância de escovar os dentes. Muitas vezes os gerentes dessas unidades fazem o papel de um pai ausente, de uma mãe ausente, e literalmente da importância de passar no fio dental. Eu acho isso, cara, um tremendo trabalho social que essas marcas fazem. Então, acho que tem muita coisa para ser resolvida, mas acho que vale a pena também a gente ver as boas histórias por trás dessas marcas. E falando sobre boas histórias, Paulo, tua trajetória de Carapicuíba até grandes empresas, poxa, é inspiradora. Como é que você lida com o papel de ser referência para tantos jovens de origem humilde, né? Que sonham em crescer e conquistar o seu espaço? Eu acho sensacional, cara. Eu acho que a oportunidade que Deus me dá de falar sobre isso, de mostrar que é possível aprender inglês em uma semana, ou pelo menos a entrevista em uma semana. Eu gosto muito de falar sobre isso. Desde a época do McDonald's eu fazia as minhas palestras nas universidades, nas escolas que me chamavam. Agora faço palestra para os públicos maiores e a gente fala sobre isso. A gente fala de liderança, gestão, autoliderança e esqueça suas crenças limitantes, né? Não interessa de onde você veio, mas sim para onde você vai. E especialmente aquilo que a gente falou. Aquilo que você sabe que não sabe e aquilo que você não sabe que você não sabe. Muita curiosidade, tenha curiosidade. Porque isso pode te levar a caminhos que você não imaginava. Você sabe muito bem disso. Paulo, pra gente fechar esse primeiro bloco, como é que tua voz interna fala com você? É uma voz que te acelera, te acalma, te dá porrada? Como ela funciona? Baza, há alguns anos eu aprendi a meditar. Patrício é um coach meu. Eu tenho 2 coaches, um mais zen, vamos dizer assim, que é o Patrício, é um argentino, que me ensinou, inclusive, a não ouvir. Olha que interessante, né? A não ouvir essa vozinha. Porque tá no subconsciente, é inconsciente esse processo, né? Essa vozinha que foi falando com você aí, como é que você diz? Já entendi,
mais tranquilo. Então, a meditação tem sido para mim um remédio, eu recomendo para todos, né? E não estou falando de ser um Buda meditando, de um monge tibetano, mas de encontrar os seus momentos, ainda que sejam 5 minutos por dia, de você ser você, né? De você ouvir a sua respiração, que é a maneira mais simples de meditar. E eu tenho outras conversas com outro coach que é mais de performance. Então eu tento equilibrar essas duas coisas, de ouvir a importância, né? Até porque o personagem CEO que eu estou, ele gera uma expectativa nas pessoas. E você tem que cumprir essas expectativas. E tem um outro lado, que para mim é muito mais importante, do Paulo. Como é que a gente mantém a nossa essência. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Paulo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? São algumas, né? Mas eu gosto de brincar no bom sentido, com os aspectos. Se o teu pai estivesse aqui, Baza, quais são os comportamentos, quais são as atitudes que para ele no bom sentido são inegociáveis e no mau sentido são inegociáveis? E eu vi essa resposta olhando no olho assim do candidato para entender o que é atitude, né? Então eu estou buscando entender a atitude. Eu vou pro lado da essência paternal, maternal, às vezes eu falo da mãe, mas eu busco entender que atitude esse profissional tem, porque ele tem os valores, ele tem os princípios, e qual é a intenção dele em relação a outras coisas que eu estou mesclando com a atitude. Mas tem várias perguntas, mas o objetivo principal é trazer verdade nessa resposta. Então, para mim tem funcionado muito bem eu conectar com o lado humano, o lado filho. Ou às vezes eu inverto, eu faço pergunta quando eu vejo que é uma pessoa mais que já tem experiência com o pai, eu faço o contrário. O que você tem que dar de exemplo aos seus filhos? E geralmente essa pergunta surpreende a pessoa, assim, ela demora um pouco para responder, e me ajuda a compreendê-la um pouco mais. E eu observo muito isso aqui, tá? A posição dos olhos, se ela está construindo, se ela está lembrando, aquelas coisas todas que a gente aprende nos cursos aí. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, sem dúvida, primeiro, honestidade é número 1, né? E infelizmente, a gente tem muita coisa errada que acontece nesse mundo. E a segunda, tem que ser verdadeiro, tem que ser uma pessoa disposta a falar as verdades. Tem jeito de falar a verdade. Eu acho que o cara que entra, que já sabe tudo, sabe quando você percebe que você vai falar com alguém e fala assim, isso eu já fiz, não. E você fala outra coisa, isso eu também sei. Eu tenho uma certa dificuldade para entender porque ele é assim. Mas, de novo, dentro da empatia, eu sempre busco entender o que eu vou aprender com esse cara, que é tão diferente de mim assim. Então, sendo objetivo, eu estaria mais no lado das desonestidades, porque até mesmo a inverdade, eu vou tentar ajudar, né? O meu papel é fazer com que a pessoa alcance algo que ela nem imagina, e dos líderes, que ela possa alcançar. Então, quem sabe, eu também mostro para ela que esse caminho não é o caminho certo. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu sou exigente. Eu sou autoexigente e essa exigência muitas vezes causa em algumas pessoas um certo nível de estresse. Mas tudo é conversável. Eu acho que eu estou aqui para aprender também. Então, quando elas me falam isso, eu tento mudar, eu tento acertar, eu tento ajustar, tento me adaptar àquela pessoa, porque no final eu quero conexão, né? E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Sabe que essa pergunta para especialistas em pessoas como você é, essa pergunta como eu falei que eu passei 1 ano estudando gente, você passou a sua vida inteira estudando gente, né? Então, no seu ponto de vista, o que é que diferencia equipes, e aí a função do líder, de performance medíocre e equipes de alta performance? Puxa, que baita pergunta, Paulo. E eu também, por ter a minha formação inicial em tecnologia, assim como você,
é muito interessante que uma das coisas que me fascinaram sobre a tecnologia é sobre conhecer um mecanismo para depois você construir o resultado. Então, como é que as coisas funcionam, né? Quando algo dá errado, por que está dando errado? E aí, quando eu entro para trabalhar com pessoas, isso já está completando quase 20 anos, eu descubro que a mente humana é um dos modelos mais complexos já desenvolvidos, aonde você tem primeiro um modelo mental que é perecível, o que pensávamos ontem é diferente do que pensamos hoje e do que a gente vai pensar amanhã. E apesar das pessoas serem diferentes, a gente está sempre buscando pessoas iguais a gente para confirmar que nós estamos certos e que nós somos o parâmetro para outras pessoas. É muito interessante que a gente fala muito de fake news. Uhum. E eu falo que tão perigoso quanto as fake news são as fake truths, as suas falsas verdades. Boa. Então é quando você julga uma mulher que prefere não ter filhos e ir na carreira, é quando você julga alguém que, tá fazendo uma mudança de carreira e perseguindo um sonho, você fala, falta amadurecer, você toma as suas verdades para a realidade das pessoas. E dentro dessa dinâmica, quando você fala de performance, para mim tem uma definição que eu gosto muito, que é de Babson, que fala que performance é igual a resultado mais comportamento. Se você está entregando muito resultado e o comportamento está ruim, você está entregando resultado, você não está entregando performance. Performance é a combinação de resultado e comportamento. Então, quando você me fala sobre equipes vencedoras, são equipes que conseguem conciliar a entrega de resultados com o comportamento alinhado à cultura. É igual quando muitas vezes eu ouço a pergunta, né, que se faz para muitos líderes, o que você espera do colaborador? O que você espera de mim? A resposta do líder deveria ser tão simples quanto: quais são os valores da empresa, quais são os objetivos que nós temos que entregar e como é que eu traduzo isso para os comportamentos, para as atitudes, para que eu chegue no resultado. Até porque eu sempre tive comigo que quando algo vai mal na empresa, normalmente são dois problemas. Um dos dois problemas. Ou não tem clareza sobre quem é o responsável por aquela atividade, quem realmente é o dono que deveria cuidar daquilo, ou quem é o dono não está com a capacidade ou atitude adequada. Dificilmente foge de um desses dois parâmetros. Então, dito isso, é o trabalho do líder para poder equalizar todos esses pontos. Que legal, que interessante. E Paulo, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu não curto a celebração de aniversário. Não é pra você. Não é. Cara, eu não sei. Aí eu acho que eu passei a vida inteira querendo fazer festa de aniversário quando era pequeno. Não tinha grana, né? Os perrengues não permitiam. E agora, eu sei com um carinho tremendo as pessoas, sei lá, no escritório, né? No centro de serviço do Zamp, eventualmente vão querer fazer uma festa. Cara, eu fico todo encabulado ali quando eles cantam Feliz Aniversário. Mas eu adoro fazer festa, eu adoro dar presente. E qual o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Tem a ver com essa daí também, do aniversário. Eu me lembro que eu tinha dito para a minha assistente, não vou falar qual a empresa, mas que eu não curtia esse lance do aniversário, entendeu? E aí eu entro na sala e todo mundo tá olhando para mim. E eu falo, mas eu tinha pedido para não fazer a festa, né? Eu olhei pra ela e comecei a rir, todo mundo começou a rir, e ficou muito engraçada a história, mas na verdade eu estava super nervoso ali, e eles riam bastante como se fosse engraçado, então misturou as duas coisas. E caminhando agora para o final, Paulo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Desafios. Eu gosto de aprender, sou muito curioso. Eu me lembro quando eu pedi para sair do McDonald's, ninguém entendeu isso. Né? Mas o cara tá no melhor momento, fizeram isso, mudaram a marca, tá ganhando market share e tudo. Eu levantei a mão e falei, cara, acho que já cumpri a minha missão aqui, porque eu precisava dar espaço para outras pessoas. Né? Não que problemas não existiam, todos os dias existem, mas eu já não me sentia desafiado, né? Como eu sinto hoje na Zamp. A Zamp, quando eu olho para
para o que a gente tem que fazer com cada uma das marcas, e cada uma delas tem os seus desafios diferentes, cara, eu acordo com tesão da porra todos os dias. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que tem a ver com esse papel do líder, mais do que o papel do líder, a gente cresceu, eu me lembro bem, né, que ia ler livros sobre liderança há 10, 20 anos atrás, e as verdades sobre o líder cara, tem que ser visionário, tem que ser inteligente, tem que ser bom comunicador, e cara, dependendo para quem você perguntava, vinham 20 características do grande líder. Se você entrar no ChatGPT, pede 100 que ele te dá 100, né? E de verdade, eu acho que nem o Superman ou a Mulher Maravilha reuniam todas elas. E a verdade que não é dita hoje é que a vulnerabilidade é uma característica essencial do novo líder. Porque é através dessa vulnerabilidade, que para mim é uma verdade absoluta, é que ele vai estabelecer um ambiente de confiança, de respeito e, no final do dia, ter a conexão desejada. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu tenho aprendido muito sobre cada uma das nossas marcas. Algumas delas, no início, eu fui fazer treinamento, e por mais que seja o mundo do hambúrguer, o Burger King tem os seus procedimentos, né? E são essenciais que eu entenda cada um deles. É essencial para o líder que ele compreenda a essência do negócio dele. Depois eu passei mais uma semana no Popeyes. E aquela uma semana de imersão me faz sair dali com ideias de coisas que a gente tem que mudar, né? No caso do Popeyes, a gente mudou literalmente a proposta de valor, a forma como a gente estava vendendo os produtos. E está indo super bem, crescimento de duplo dígito aí. O Starbucks, eu tive que ir para Seattle para entender a essência da marca, que é bem diferente daquilo que eu já estava acostumado. O Subway, eu fiz treinamento semana passada numa loja e vi que é simples, mas não é fácil, né? Então, essa diversidade de necessidades, que no final quem está definindo nem são as marcas, são os clientes, as diferentes personas que estão do lado de lá do balcão. Uhum. Mas nunca foi, ou sempre foi, o meu papel, Baza, e da liderança da Zamp, é olhar para aqueles milhares de colaboradores do lado de dentro do balcão e aqueles milhões de clientes do lado de fora do balcão. O meu papel é garantir que essa interação seja o mais fluida possível. Só que para fazer isso, os últimos 6 meses, eu tive que entender os bits e bytes de cada um desses negócios. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu gosto muito de ler, mas mais do que a leitura, que é muito pessoal, né? Eu gosto dos podcasts. Eu acho que hoje em dia, ou YouTube, ou podcast, ou TED, tem material que você está fazendo ali graduação e pós-graduação e doutorado ao mesmo tempo. Mas eu ainda acredito que sentar no banquinho de boas escolas de negócios é algo essencial. Então, a cada 2, 3 anos, eu procuro ir para uma grande instituição de ensino. Pode ser no Brasil, mas tem muito boas nos Estados Unidos e na Europa. E aí, mais do que o professor, e eu tive um professor sensacional num desses cursos, que é o Ran Charan, e você imagina a oportunidade de estar com esse cara e discutir conceitos e falar da cadeia de Porter e tudo mais. Mas mais do que isso, eu acho que o networking que você cria, e hoje eu posso ir para a Nigéria, e eu tenho um amigo lá que estudou comigo, que me disse: ao dia que você vier para cá, né? Então isso não tem preço. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Porra, rapaz, tem gente pra caramba aí, né? Eu tenho um amigo e mentor que eu recomendaria, Sérgio Chaia, que seguramente você conhece. Trabalhamos juntos lá atrás. Ele era mais sênior que eu,
Eu como trainee aí, aprendi muito com ele e a gente continuou essa... Legal trazer ele para essa conversa. Nesse lado espiritual aí, ele é um cara super referência, muito bacana. Sem dúvida. O Sérgio hoje é um grande mentor para executivos, para CEOs, está em alguns conselhos. Eu acho que tem muita coisa para trazer aqui, de trocar contigo, né? Eu também traria, e aí tem alguns profissionais aí, um deles, Domingos Bruno, que é um cara de TI, de tecnologia. Conheço Domingos Bruno também, gente finíssima. Trabalhou comigo na Arcos Dourados, no McDonald's, ele cuidava da área de tecnologia para a América Latina. E ele foi PepsiCo também, né, se eu não me engano. PepsiCo, né? Tivemos essa vamos trazer o Domingos aqui também. E aí você vai explorar com o Domingos inteligência artificial e todo esse mundo aí. Cara, e quero recomendar toda a minha equipe. Eu tenho 11 vice-presidentes que se reportam a mim, que são muito melhores do que eu. Vou passar o cardápio inteiro. Legal. E você escolhe um deles. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Paulo. O que é felicidade para você? Primeiro, tem algo utópico nessa felicidade aí, né? Que é algo... Atingir a felicidade, eu acho que é algo impossível. Mas rechear a nossa vida de momentos felizes é sim possível. E eu acho que ele só acontece quando você se sente útil. Então, me sentir útil, servir, que é um ato de amor, me faz estar mais próximo dessa felicidade. Não tem nada que me aproxime desse momento de felicidade do que dizer, cara, eu sou importante. Baza, o seu trabalho aqui hoje comigo, como facilitador, cara, foi do caramba. A maneira como você conduziu, ou está conduzindo esse podcast, facilitou muito a minha vida. A maneira como você me recebeu, a maneira como você me preparou, porque a gente está sempre aprendendo, gente, né? O que eu quero dizer com isso? O seu trabalho, não só como CEO dessa organização, mas como anfitrião desse processo, a maneira como você fez é única. E só você podia fazer desse jeito. E eu queria dizer para você o quão importante está sendo esse momento para mim e estar aqui contigo e você deixando a minha vida mais fácil. Que demais, Paulo. Muito obrigado. Olha, mas antes de você ir embora, tem um presente aqui pra você. Opa! Um óculos da Zeiss, a Machon, que é fabricante e distribuidor dos óculos aqui no Brasil, nosso grande parceiro, dá uma stalkeada no perfil do convidado e falar, olha, esse daqui pode mandar pro Paulo aqui, que vai encaixar muito bem aqui com ele. Vou colocar aqui porque achei maravilhoso, cara. Olha aqui. Olha, muito bom, hein? Acertaram, hein? Demais. Muito obrigado. Muito legal. Zeiss é sinônimo de qualidade, a gente conhece. É isso aí. E pra gente fechar aqui o episódio, Paulo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Cara, primeiro o projeto é Zamp. Mas eu tenho um perfil, tanto no Instagram como no LinkedIn. TikTok sou menos atuante, mas tá lá também. E todos eles têm o mesmo usuário, Oi Paulo Camargo, então @Oi Paulo Camargo. Manda mensagem, fala com a gente, eu mesmo respondo. Então eu adoro fazer isso. Muito bom, Paulo. Adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo. E, aliás, quem escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Este podcast foi editado por Felipe Mux.